Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. É motivo de muita alegria por podermos estar aqui mais uma vez a meditar a palavra de Deus. Na semana passada eu tinha postado um vídeo sobre entendendo a Bíblia comigo e hoje novamente eu estou aqui para nós darmos continuidade a estes vídeos, né? Que serão uma série de vários vídeos para que nós possamos compreender a Bíblia Sagrada. Como eu disse no primeiro vídeo, se você não viu, volte lá e veja, mas um breve resumo para você compreender. Eu falei que eu sentia o meu coração de poder estar gravando esses vídeos, porque várias são as pessoas que falam, eu leio a Bíblia, mas eu não compreendo. Então, juntos, nós vamos nessa caminhada para que nós possamos, na luz da palavra, entender o que a Bíblia quer nos dizer. Para que você possa compreender esse vídeo, te falo, volte ao vídeo anterior, para a gente dar continuidade neste estudo. Hoje nós vamos falar sobre características de Deus. E para isso eu quero te convidar a você pegar um caderninho, pegar a sua Bíblia e faça as anotações, pois assim você vai memorizar ainda mais a mensagem que Deus quer falar ao seu coração. Quando a gente fala de características de Deus, nós estamos falando de atributos de Deus. Ou seja, quando eu estou falando de característica de algo, eu quero falar de alguma particularidade, de alguma qualidade de alguém. Você quer falar da característica de alguém. Você vai usar algum ponto, né, da semelhança dessa pessoa. E aí você vai descrever essa pessoa através dos pontos dela. Então você vai descrever através das características. E hoje, né, nós vamos falar sobre 3 características, 3 atributos de Deus. Vários atributos, mas entre 3, né, que a gente vai falar aqui, e é ele ser onipresente, onipotente e onisciente. E o que essas palavras querem dizer? Quando a gente fala de onipresente, eu quero te levar lá em Salmos, capítulo 139. Abre em Salmos, capítulo 139, que vai nos dizer assim, alguns versículos somente. Versículo 5. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto que não a posso atingir. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que tu ali também está. Então, quando a gente fala de Deus em forma onipresente, nós estamos falando de Deus presente em todos os lugares. Tem uma tradução, quando a gente fala, eu vou deixar aqui certinho o nome para vocês. Quando a gente fala omni, significa todo. Presente significa presença. Então, presença em todos os lugares. E aqui o salmista, né, no livro de Salmos, capítulo 139, ele vai falar sobre a onisciência e onipresença de Deus. E aí ele cita, se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que tu ali também está. Então, o Senhor, ele está presente em todos os lugares. Eu quero, irmãos, abrir aqui um adendo, né, para falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a gravar os vídeos, não estou fugindo, né, do tema, não. Quando eu comecei a gravar os vídeos, o meu coração, ele tava tão radiante de vontade, sabe, de gravar a palavra de Deus, que eu queria simplesmente ali abrir a Bíblia e gravar. Muitas das vezes até mesmo sem conhecimento do que aquela mensagem trazia, sabe? Porque, irmãos, para todo texto, um contexto. E como a gente aprendeu no primeiro vídeo, né, a Bíblia, ela é escrita por homens santos de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de sabedoria para nós entendermos. Mas como pessoas, né, limitadas que nós somos, nós precisamos buscar, sim, a presença do Espírito Santo para trazer sobre nós, né, o discernimento daquela mensagem. Mas também precisamos buscar, né, por meios daqui na Terra para a gente compreender aquele texto, que muitas das vezes vai falar de uma forma, de uma figura de linguagem que a gente não vai entender. Então a gente precisa estudar para a gente aprender. E quando eu gravava, eu não queria muito saber, sabe? Eu queria mesmo era gravar, era falar do amor de Deus, era falar. E aí, eu não buscava muito entendimento. E hoje não mais, sabe? Quando eu vou gravar um vídeo, eu busco, né, direcionamento do Espírito Santo e também busco entendimento. E por que eu tô falando isso? Porque a partir desses vídeos que eu estou fazendo agora, desde o Entendendo a Bíblia, o primeiro vídeo, eu estou buscando
através de uma Bíblia. Eu vou deixar o nome aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem buscar também. É um aplicativo de uma Bíblia e lá dentro tem vários tópicos para você estudar, aprofundar na Bíblia. E esse estudo que eu tirei foi de lá. Então, se você quiser também ainda mais aprofundar nos teus dias, porque aqui eu gravo, mas não são todos os dias. E os aplicativos, né, de fontes confiáveis, a gente vai ter ali todos os dias um devocional, um momento com Deus, uma oração. Então, né, não saindo fora do tema, mas falando, afirmando a vocês que estes estudos ao quais eu estou fazendo aqui sobre conhecer mais a Bíblia, eu estou tirando deste aplicativo e também através do direcionamento do Espírito Santo, amém? E lá, neste vídeo, né, há uma conversa, sabe, num dos tópicos do aplicativo, e vai falar sobre a onipresença de Deus. E aí, né, quem fala é a Elisa Toma, e aí ela fala sobre a onipresença de Deus. E ela cita um exemplo que ela fala que muitas das vezes, né, as pessoas buscam a Deus, por exemplo, uma pessoa que trabalha. Ela não pode parar o seu dia ali, a sua função de trabalho, para orar a Deus. Mas no momento que ela vai ao banheiro, por exemplo, ela tá ali falando com Deus. E aí a mãe dela, né, achava que não era digno, né, de estar orando ali naquele lugar. Mas na verdade, o que Deus quer, né, é o nosso coração aberto a Ele. E não importa o lugar que a gente está buscando. E aí também eu afirmo a vocês algo que também ela afirmou. Isso não significa que a gente não precise de ir na igreja. A gente precisa ir na igreja, porque é o lugar que a gente vai ter comunhão com os irmãos, é o lugar onde a gente vai aprender ainda mais da palavra de Deus, do direcionamento de Deus, a gente vai ser discipulado, a gente vai aprender, sabe, quando os nossos passos eles não estão certos, a gente vai aprender a ter regras na nossa vida, porque como cristão, como seres humanos, nós precisamos de regras, tá bom? Então, Deus, ele está presente em todos os lugares. Quando a gente fala de onipotência, a gente está falando sobre um Deus que pode todas as coisas, que é o Todo-Poderoso. E para isso, eu quero te levar em duas passagens bem rapidinho. Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Aqui, né, nós vamos ver sobre predição sobre o nascimento de Jesus. E o versículo 37 vai falar que para Deus nada é impossível, ou seja, tudo é possível para o Pai. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem poder para todas as coisas. E mais um versículo, né, são vários, mas mais um versículo para confirmar sobre a onipotência de Deus. Isaías 43, versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus é o dono de tudo e é o Todo-Poderoso. Como a Bíblia vai falar, agindo ele, quem impedirá? Ou seja, ele tem poder para todas as coisas. E por último, a gente fala da onisciência de Deus. Quando a gente fala de onisciência, a gente está falando, né? Se a gente for lá dar um Google, a gente está falando de uma perfeita sabedoria. E quando a gente fala de um Deus onisciente, a gente está falando da fonte de toda a sabedoria, ou seja, da fonte de todo conhecimento. Então, por isso que, olha só, me veio aqui agora que o rei Salomão, né? Ele tinha tudo para pedir. E o que ele pediu? Ele pediu sabedoria. E olha só, ele pediu para aquele que é a fonte de toda a sabedoria. Então, a gente pode pedir sabedoria, a gente pode pedir todas as coisas pro Pai. Porque ele é o Todo-Poderoso, ele é a fonte de toda sabedoria, de todo conhecimento, e também ele está presente em todos os lugares. Um Deus que tudo pode, um Deus que tem visto as nossas lutas, o nosso sofrimento, tem visto quando nós caímos, tem sido a nossa força para nos levantar, tem nos dado sabedoria diante das situações difíceis, tem nos direcionado no seu caminho, tem nos corrigido no caminho mal também que nós percorremos, tem nos livrado da mão do inimigo. Então, nosso Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. 3 características, 3 atributos que mostram a grandeza do nosso Deus. Perfeito, né? É claro, sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, que você possa cada dia mais querer conhecer da presença de Deus e mergulhar cada vez mais na presença de um Deus que está em todos os lugares, que pode todas as coisas e que é a fonte de todo conhecimento. Amém? Fica com essa mensagem no seu coração. Deus que te abençoe e até o próximo vídeo.